Estamos de volta agora 10h44, 10 horas 44 minutos. A morte do Papa Francisco segue repercutindo no mundo todo. E aqui no Paraná não é diferente. No nosso estado, fiéis católicos fazem homenagens ao pontífice. E o governo decretou luto de 3 dias. A nossa repórter Anne Beckhauser chega com as informações. Na Catedral, em Curitiba, os sinos passaram a tocar de hora em hora, em sinal fúnebre. Uma foto do Papa Francisco também foi colocada no altar. O coração se entristece, com certeza, mas o testemunho do Papa Francisco nos alenta. No interior do estado, mais homenagens e orações. O Papa Francisco foi alguém fiel ao projeto de Jesus. Para fiéis e líderes da Igreja Católica, o pontífice deixa um legado de amor e humildade. Um homem que enfatizou desde o início a compaixão com os que mais precisam. A morte do Papa Francisco foi anunciada às 7h35 da manhã desta segunda-feira. Segundo o Vaticano, ele sofreu um acidente vascular cerebral. O pontífice argentino chegou a ficar quase 40 dias internado e já estava com a saúde debilitada devido a infecções respiratórias. Ele tentava se recuperar de uma pneumonia. Francisco foi o primeiro Papa latino-americano da história. Ocupou o cargo máximo da igreja por 12 anos. Sua última aparição foi no domingo de Páscoa. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, boa Páscoa. O padre Rafael Solano, da Arquidiocese de Londrina, esteve com o Papa Francisco em maio do ano passado e guarda recordações desse momento especial. O que mais me impactou foi o sorriso e a forma tão delicada de tratar a cada um dos padres que estávamos nesse dia. Vitória também lembra com carinho e emoção de 2019, quando viu o Papa durante a Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Ele sempre reforçou a importância dos jovens dentro da igreja e também o quanto a gente tinha essa força para fazer a união, né, e como a gente era capaz de trazer essa palavra e pregar a palavra, né. O governador Ratinho Júnior decretou o luto oficial de 3 dias no Paraná pelo falecimento do Papa. Em junho de 2022, ele encontrou o pontífice em uma audiência geral no Vaticano e entregou uma homenagem com o símbolo do Estado. No Brasil, entre os 7 cardeais com menos de 80 anos que poderão participar do conclave para a escolha do substituto do Papa Francisco, está o ex-arcebispo de Maringá, o Dom João Braz de Avis. Ele é um candidato, né? O cardeal João Alvis Braz, é um homem muito sensível, muito aberto, um homem que, de fato, seria capaz também de dar continuidade àquilo que o Papa Francisco nos trouxe. Oramos para que toda a comunidade católica possa ser consolada e que Deus dê direção para a comunidade católica, para a Igreja Católica, na escolha do seu sucessor. E a gente segue acompanhando e trazendo detalhes desse assunto, né? Que toma conta das rodas de conversa. Brasileiros que vivem na Itália estão acompanhando de perto a movimentação no Vaticano. Nós recebemos um vídeo da Juliane Garcia. Ela conta a sensação de estar vivendo este momento diretamente lá na Itália. Vamos acompanhar. Eu sou uma brasileira que mora em Roma faz 2 anos e meio e hoje eu estou aqui na Basílica de São Pedro. Eu já vi que tem muitas pessoas acendendo velas, colocando flores e fotos do Papa nessas luminárias aqui que tem no centro da praça, e as pessoas estão muito silenciosas, introspectivas. Eu assisti a reza do terço ali, todo mundo muito quieto, muito concentrado, como forma de homenagear o Papa. E agora eles estão todos aqui em volta, no centro da praça, esperando qual vai ser o próximo acontecimento, porque entraram todos para dentro da Basílica agora, e a população está aqui esperando o que vai acontecer. E durante a semana estaremos aqui para passar para vocês todos os próximos acontecimentos referentes à morte do Papa, à eleição do novo Papa
em tudo o que vai acontecer. Aí, olha, inclusive a gente tem imagens ao vivo, né, da emissora do Vaticano, Vatican Media, que consegue fazer a transmissão em tempo real. E a gente que está aqui no estúdio, para quem nos acompanha através do canal no YouTube, é possível observar que há uma concentração, grande quantidade de pessoas ali na praça, muitas que vão até lá para prestar uma singela homenagem, para acompanhar a movimentação, sobre como está, né, querer viver essa sensação, uma sensação que há um bom tempo, há pelo menos mais de uma década, não se tinha, e a expectativa para a escolha do novo Papa. Claro, isso ainda é o próximo passo, a gente ainda segue acompanhando com relação aos preparativos para a despedida, para o velório e tudo que deve vir com relação a essa etapa do Papa Francisco. Olha, seguimos trazendo assunto para você. Agora o nosso assunto é a repercussão, né, da morte do Papa Francisco e o legado deixado por ele. Nós conversamos com uma pesquisadora que faz uma análise sobre as principais marcas deixadas pelo pontífice. A nossa repórter Bia Frenner chega com as informações. Oi, Bia. Oi, João, bom dia para você e para todos. O assunto Papa Francisco certamente, né, continua repercutindo muito. A gente traz esse recorte aqui sobre a fala, né, de especialistas, inclusive sobre o legado que foi deixado por Papa Francisco. A principal característica do pontífice, que muitos comentam, é a solidariedade. Foi a solidariedade. A doutora em teologia, que é a Ana Beatriz Dias, e é pesquisadora e professora do Departamento de Teologia da PUC do Paraná, ela estudou a vida e também a obra dos últimos 3 papas e destacou justamente esse protagonismo de Francisco na área da caridade e também a atenção dele àqueles que mais necessitam. Eu acredito que ele vai ser reconhecido e conhecido ainda, né, por um longo período em relação à questão do diálogo. Se a gente dizia que o Papa João Paulo II era o Papa da esperança e que o Papa Bento XVI era o da fé, né, Francisco, a gente poderia então atrelar a palavra caridade, que também é uma virtude teologal, né? Então, esses últimos 3 papas, com a sua característica, deixam marcas fundamentais a partir da sua própria personalidade, a sua própria forma de se dirigir aos fiéis e também aos não fiéis. Então, dentro do pontificado de Francisco, a gente vai ter essa questão do diálogo com as minorias, a abertura, né, para a população LGBT, o diálogo com as pessoas de outras crenças muito mais acentuado, né? Então a gente vai encontrar aí um homem que tem uma visão global de igreja, de mundo, e que procurou ao longo do pontificado colocar em relevância que ele era apenas um representante, que ele era apenas um fiel, um líder, mas não se colocando numa posição, né, de rei, uma posição de pessoa de poder, e sim com humildade, sabendo dialogar e transmitindo esse amor genuíno cristão. A pesquisadora também lembrou sobre como o Papa se preocupou com temas mais modernos e contemporâneos, temas atuais da sociedade. Sim, ele vai ter essa característica bastante acentuada de trabalho com as periferias existenciais. É um termo, inclusive, que ele utilizava, né? Então, falava de ir ao encontro das pessoas, as próprias cartas encíclicas que ele deixa como legado, ele vai falar sobre meio ambiente, vai falar sobre somos todos irmãos, ele vai ter a instrução Amoris Laetitia, falando sobre né, das pessoas que aconteceu ao longo das situações desafiadoras da vida de precisarem, por exemplo, né, se divorciar, o quanto era necessário essa abertura também na igreja. Então ele vai ser um Papa de transformação. Ele veio, né, para um sinal, para um espírito de época bastante importante, um mundo de transformações, e deixa um legado extremamente importante nesse sentido, né, da gente olhar para a humanidade, olhar para o mundo, para a sociedade com novos olhos. Olha, uma outra característica marcante do Papa Francisco foi o posicionamento dele contra a intolerância e contra os discursos de ódio. A pesquisadora até lembrou que esse tema esteve no último pronunciamento do Papa neste domingo.
E mesmo, né, a mensagem de Páscoa que foi pronunciada no Vaticano, que é a principal festa para os cristãos, é a festa da Páscoa. O Papa Francisco vai, então, falar, né, sobre os conflitos armados, né, principalmente em Gaza, as questões relacionadas a essas guerras, né, pontuais que estão acontecendo no mundo, e exclusivamente, né, a grande importância de se falar de uma cultura de paz, uma cultura de não violência. Nós estamos, inclusive, nesse período, com ânimos muito acentuados globalmente, né? Então, temos países, temos líderes, né, gestores que tentam, né, de inúmeras maneiras transmitir suas próprias ideologias à população. Então, foi um discurso que segue justamente a linha de pensamento, né, desse que foi o Santo Padre da Igreja Católica nesses últimos 12 anos, e que para um futuro muito próximo aí, né, com a abertura, né, de uma sucessão, é algo que a Igreja vai ter que ter bastante atenção, essa questão do posicionamento, essa questão de ter uma voz também que defenda os direitos humanos, defenda a questão do sagrado que existe em cada pessoa. Nós estamos aqui resgatando, lembrando, pontos relacionados ao Papa Francisco sobre a visão de uma pesquisadora aqui do Paraná, da PUC de Curitiba, a Ana Beatriz Dias Pinto, que também lembra agora que a sucessão deve ser definida em conclave, que deve acontecer depois da finalização do funeral do Papa Francisco. Essas cerimônias estão previstas para o fim desta semana. Geralmente, os cardeais com menos de 80 anos de idade podem participar do conclave, né? E geralmente o número de eleitores vai ter, em média, 120 cardeais. Nós temos alguns brasileiros. Então, tem muita gente que já está com expectativa de cardeais brasileiros, mas, evidentemente, a gente acredita que quem faz esse trabalho, né, pelo menos na questão eclesial, é o Espírito Santo, digamos assim, né? Então, para esse processo todo, ele ocorre em sigilo absoluto, nenhum cardeal pode ter celular, né? Nenhum vai poder ter um meio de comunicação com o mundo externo, até para que esses momentos de reuniões dentro da Capela Sistina ocorram com seriedade, né? Evidentemente, tem muitas teorias da conspiração, tem muitas coisas que giram em torno disso, mas a gente, né, espera que seja um processo que possa ocorrer de uma forma harmônica e também extremamente voltada mesmo para as questões espirituais e para aquilo que a função de um Papa exige. O Brasil tem 7 cardeais que devem participar do conclave e, portanto, estão aptos aí a receberem votos para o papado. Nós temos 7 cardeais que podem ser votados, brasileiros, né? Um é o Dom Sérgio, que é o arcebispo de Salvador. Ele tem por volta de 65 anos de idade e muitos comentam que talvez não seja papável, né? Depois o Dom Jaime, que é o arcebispo de Porto Alegre e também presidente da CNBB. Ele, de certa forma, até é jovem, tem 64 anos. É uma possibilidade, né? Depois nós temos o Dom Odilo, que é arcebispo de São Paulo. Dom Odilo já recentemente comunicou que iria pedir aposentadoria, né? Já está com 75 anos. Não sabemos, né, se Dom Odilo seria aí uma opção de voto. Até porque no último conclave ele já esteve. Ele estava ao lado do Papa Francisco quando o Papa Francisco foi eleito, né? Depois nós temos o Dom Oreni, que é o cardeal, né, do Rio de Janeiro, que também já está com 70 e poucos anos de idade. O Dom Oreni muito provavelmente também logo já se torna emérito. O arcebispo de Brasília, que é o Dom Paulo, mas é muito jovem, provavelmente não viria a ser eleito Papa.
é o Dom João Braz de Assis, que ele é daqui da nossa região sul do Brasil, ele é natural da cidade de Mafra, né? Teve um longo trabalho no Paraná e atualmente vive em Roma. Ele é responsável, né, pelo Pontifício Conselho para a Vida Consagrada. Ele já está com 77 anos, então provavelmente não seria eleito. E um nome que desponta entre os brasileiros seria o Dom Leonardo, que é o atual, né, cardeal arcebispo de Manaus. O Dom Leonardo já esteve à frente da CNBB, mas, assim, são meras especulações. Dentre esses 7, seria um nome que se criaria mais expectativas por ele seguir uma linha muito semelhante à linha do Papa Francisco, que acaba de falecer. Papa Francisco foi o primeiro cardeal latino-americano a assumir o Vaticano. Ele foi eleito Papa em 13 de março de 2013 e adotou o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, como forma de reforçar esse compromisso dele com a pobreza e a justiça social. Volto com você, João. Obrigado, Bia. Beatriz Frener trazendo detalhes sobre não só a repercussão, mas o legado, né, do Papa Francisco, perdão. E a gente seguiu acompanhando nas imagens ali do Vaticano o número de pessoas, né, em frente à Capela São Pedro, a Praça São Pedro, a Capela Sistina, é muito grande, cada vez mais e mais pessoas, e esse áudio ambiente, né, esse ruído no fundo, é o áudio justamente da praça, das pessoas que lá estão. Então, mostrando para você este som, este barulho, né, do que está sendo reproduzido neste momento acontecendo lá na Itália, no Vaticano. Agora, 11 horas em ponto.